pessoal, sejam bem-vindos à nossa 14ª aula do curso de Python do zero ao avançado. E nesta aula vamos ver um framework bastante utilizado no mundo de Python, framework web, que é o Flask. Essa aula foi dividida em 4 tópicos, como já é de praxe aqui no curso. E os tópicos são os seguintes: uma introdução rápida ao Flask, onde a gente vai ver um pouco sobre a história dos Flask. Vamos ver para que ele serve, como utilizar, e também vamos ver como instalar o Flask. Na parte 2, vamos falar um pouco sobre criação de rotas e views dentro desse framework. Na parte 4, vamos ver como fazer a integração de templates HTML no Flask. Como é que a gente faz para poder estender um template dentro do Flask. E também no final vamos colocar em prática toda essa parte teórica que a gente está vendo da aula. Dando início, vamos para o tópico 1. Introdução ao Flask. O Flask é um framework leve em Python para desenvolvimento web. Ele permite criar aplicações web de forma simples e flexível. Diferentemente do Django, que vai ser nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o Django. Ele é um pouco mais simples do que o Django, com pouquíssimas linhas de código você já consegue criar uma aplicação web. Porém, ele é um pouco enxuto demais, né? Ele não tem tantas funcionalidades. Porém, ele tem uma capacidade de ser flexível. Você pode estender várias coisas dentro do Flask. Ele fornece as funcionalidades básicas necessárias para criar sites, APIs e serviços web, deixando muitas decisões de implementação a critério do desenvolvedor. Ele é amplamente utilizado e possui uma comunidade ativa com diversas extensões disponíveis para adicionar recursos adicionais ao framework. Como falei para vocês, ele é muito simples, ele é só o que é necessário para você criar sua página web, porém ele também é muito flexível, o que vai fazer com que ele seja um framework poderoso dentro do mundo web Python. Continuando, agora vamos falar um pouco sobre história a respeito do Flask. O Flask foi criado em 2010 por Armin Honancher como framework web leve e flexível em Python. Inspirado no Sinatra, ele foca na simplicidade e no controle de desenvolvedor. Desde então, o Flask se tornou popular pela sua facilidade de seu uso e personalização, permitindo aos desenvolvedores criar aplicações web adequadas às suas necessidades. Ele só vai ter o que você necessitar dentro da sua aplicação web. Não vai ter aquele, não adianta você, sei lá, o cara vai matar uma formiga, pega uma bazuca para matar uma formiga, né? Não, ele vai ser só o necessário para a sua necessidade. A comunidade ativa e as extensões disponíveis contribuem para a sua contínua relevância e adoção na comunidade de desenvolvimento do Python. Ele é um dos principais frameworks em Python, né? Por isso que ele não poderia ficar de fora aqui dentro do nosso curso. São 2 frameworks web que a gente vai tratar dentro do curso, que é o Flask e o Django. São os 2 principais. Continuando, agora vamos para o tópico 2, que é a criação de rotas e views, que é possível dentro do Flask também. Ele usa uma estrutura de pasta para a criação de templates. No Flask, a criação de rotas e views, visualização, é uma parte fundamental no desenvolvimento de aplicações web. As rotas definem os URLs que a aplicação irá responder, e as views são as funções que são executadas quando uma rota é acessada. Vocês vão ver que para a criação de rotas, a gente coloca uma anotação que é o nome do app, ponto, a sua rota que vai ser passada, e abaixo dessa anotação vem uma função, né? Que essa função são as views que vai aparecer na sua página web. Vocês estão um pouco confusos agora, mas quando a gente for para a parte prática, vocês vão poder ver melhor como é feita essa integração através de rotas e views dentro do Flask. Continuando, templates e integração com HTML. É nessa parte que eu falo para vocês que ele tem uma pasta específica que tem que ser nomeada lá na documentação do Flask que existe, tem que ser nomeada com o nome templates para poder funcionar. No Flask, a integração com o HTML é feita por meio de uso de templates. Os templates são arquivos HTML que podem conter marcações especiais e variáveis que serão preenchidas com dados dinamicamente. O Flask utiliza o mecanismo de template Jinja 2 para renderizar esses arquivos.
gente vai colocar agora esse assunto em prática. Vamos ver como é que a gente vai criar nossa primeira aplicação. Uma aplicação simples, só com algumas páginas. Não vai ser algo muito grande, porque o objetivo aqui é a gente dar esse pontapé inicial para a aprendizagem do Flask em Python. Não adianta em apenas uma aula falar tudo a respeito do Flask, até porque é impossível, né? Até é possível, mas seria uma aula de muito tempo. Aí o objetivo não é isso. O objetivo é a gente dar um pontapé inicial, saber quais são as principais funcionalidades e conseguir daí caminhar com as nossas próprias pernas, né? Porque a gente vai ver qual é a documentação que a gente pode seguir e quais são as principais coisas para trabalhar com Flask. E vamos lá para a parte prática da nossa aula. Bom, pessoal, de volta aqui à nossa parte prática. Inicialmente vamos dar uma olhada aqui na documentação do Flask. Entrar no site oficial do Flask, que é flask.pathlessprojects.com. E aqui a gente pode ter acesso a toda a documentação que está disponível do Flask, o guia do usuário, e tudo que a gente procurar a respeito do Flask, a gente vai encontrar aqui na documentação desse framework. E ele não é um framework complicado, ele é bastante simples de usar e com pouquíssimos códigos a gente já consegue fazer uma aplicação completa. Aqui a gente colocou a versão que a gente quer do Flask. E é isso. Inicialmente, vamos abrir o nosso Visual Studio Code, nosso VS Code. Estamos com o arquivo da aula passada aqui aberto no nosso VS Code, aula 13.py. Nele onde a gente viu o Beautiful Soup e o Requests, criação de objeto Beautiful Soup, extração de dados, como imprimir os dados, a gente viu tudo isso na aula passada. Quem perdeu essa aula, eu indico que volta à aula anterior a essa, que é um assunto bastante importante, principalmente para ciências de dados. Mas vamos para o assunto da aula de hoje. Vamos abrir um novo terminal e vamos instalar o nosso Flask. Para a instalação do nosso Flask, a gente vai utilizar o gerenciador de pacote pip. Esse gerenciador de pacotes ele é um dos mais utilizados em Python. Porém, você pode ficar à vontade para utilizar o de sua preferência. O código é o seguinte: pip install Flask. Bem simples. Só você pip install e qual é o pacote que você quer instalar, no caso é o Flask. Ele vai rodar para a gente aqui a instalação de poucos dados, né? Pouca coisa é instalada, bem leve. Fizemos a instalação do nosso Flask. Próximo passo, vamos criar nossa primeira aplicação em Flask. Para isso a gente vai criar um arquivo, como já é tradição aqui no nosso curso, né? Aula 14.py. Vamos iniciar importando o módulo de Flask para dentro do nosso arquivo. From Flask import Flask A gente poderia dar um aliás a ele aqui também, né? Vocês sabem que para a gente dar o aliás, no caso é um apelido, a gente utiliza as e o apelido que a gente quer. Exemplo, se eu quisesse colocar um aliás para chamar, ao invés de toda vez que eu for chamado no código, ao invés de chamar Flask, eu vou chamar um outro nome mais simples, poderia colocar você, um exemplo, as f. Toda vez que eu colocasse f no código, eu estaria me referindo ao Flask, mas não acho necessário. Então vamos colocar e vamos lá. Um padrão que é seguido pelo framework, que é a criação do app primeiro. Vamos criar uma variável chamada app e atribuir a ela o Flask, abre parênteses, underline, name, underline. Dessa forma a gente já está atribuindo a aplicação a uma variável. E toda a rota que a gente configurar dentro da nossa aplicação vai passar necessariamente por essa variável app. Esse é um padrão que é seguido pelo framework. Vocês dão uma lida,
um pouco mais detalhada na documentação lá no site do Flask, vocês vão ver que sempre segue esse padrão, certo? E vamos para a criação da nossa primeira rota. Para a criação da nossa primeira rota, a gente utiliza uma anotação para isso. No caso, arroba, a anotação é um arroba, app.route. Dessa forma a gente está criando uma rota. Por que app.route? Porque o nome da minha variável que eu criei aqui, que eu atribuí o frame, digamos que o framework a ela, eu nomeei como app. Mas se eu colocasse aqui, sei lá, site, ao invés de app eu teria que colocar site aqui. Entendeu? Mas por padrão vamos deixar app, só para seguir um padrãozinho aqui. E vamos fazer qual vai ser essa rota. Exemplo, se no meu site, o meu domínio é www.cursodepython.com/. Tudo que vier .com, tudo que vier de .com para frente é a minha rota. E eu tenho que especificar aqui qual vai ser essa rota que vai ser acionada lá no site para chamar o método da minha view. Exemplo, se a minha home for uma barra, no caso vai ser www.cursodepython.com/. Isso é só um exemplo, pessoal. Não sei nem se esse site cursodepython.com existe. Provavelmente sim, mas estou utilizando aqui apenas como exemplo. Vai ser o seguinte: entre aspas duplas, eu vou colocar qual vai ser o link que eu vou colocar lá na minha barra de endereços para chamar minha view. No caso, barra. Poderia colocar home, poderia colocar vários outros nomes aqui. Mas por padrão, vamos colocar uma barrinha. Toda vez que eu colocar barra lá no final do meu domínio, ele vai chamar essa função. Função em Python, como vocês sabem, utiliza a palavra reservada def. Vamos dar o nome de Hello World. Função Hello World em Python, função simples. E o que ela vai fazer é apenas retornar para a gente o return um pequeno HTML. Ele já vai renderizar nosso HTML automaticamente, né? Pequeno HTML com a tag p hello world. Vamos fechar a tag p. Pronto, dessa forma já é basicamente a nossa primeira aplicação em Flask, né? Que é o nosso Hello World. Para a execução do aplicativo, a gente é bastante indicado que a gente utilize o seguinte linha de código: if name igual a me faça app.run. Ele vai executar a minha aplicação. Vou comentar aqui para deixar um pouco mais organizado. Executa o aplicativo. Inicialmente vamos rodar sem essa execução. Posso fazer assim para comentar em Python, linhas múltiplas. São 3 aspas simples seguidas e fecha com 3 aspas simples. O que tem aqui não vai ser executado, certo? Não vai ser executado porque o Python vai atribuir como um comentário dentro do código. Vamos executar. Ele está executando aquele terminal. Não fez nada, dá para ver, né? Então vamos descomentar a nossa parte de execução do aplicativo para ver o que acontece. Ctrl S para salvar. Vamos executar novamente. Tá vendo aqui? Ele já executou e passou para mim qual é a porta que está rodando na minha aplicação. 127.0.0.1 2.5000. Ou seja, é o localhost que está rodando dentro do servidor na minha própria máquina.
e a porta que ele está utilizando é a porta 5000. Posso clicar aqui que ele vai abrir. Vou copiar isso aqui. Copiar. Vamos voltar lá e vamos tentar acessar nossa aplicação. E aqui está. Como vocês podem ver, com pouquíssimas linhas de código a gente já consegue criar alguma coisa dentro do nosso Flask. Ele criou um HTML com a mensagem Hello World, que foi exatamente a mensagem que a gente passou aqui. Return Hello World. É um P, né? Ou seja, é um parágrafo Hello World. Mas também tem outras formas de utilizar. A gente pode renderizar um próprio template. Para a renderização de templates, a gente cria uma pasta. Dentro da pasta a gente cria nosso template. E na parte de renderizar, seria da seguinte forma. Vamos lá. Def hello, por exemplo. Se a gente for passar uma variável lá para o template, se quiser passar uma variável para o template, return render template e aqui a gente ia passar o nome do nosso arquivo, hello.html, e o que é que a gente ia passar lá para o HTML, para a gente tratar os dados do HTML, que no caso seria a variável name que a gente estaria passando. Lembrando sempre das anotações, a gente poderia colocar duas anotações aqui, por exemplo, app.route. Se o cara digitar lá /hello, e também se ele digitar passando uma variável, que no caso vai ser /hello menor name, que é a variável maior. Dessa forma, eu estaria utilizando templates dentro do meu Flask, e também, além disso, eu estaria passando também variáveis para tratamento de dados lá dentro do nosso HTML. Para quem trabalha com frameworks web, sabe que é bastante importante isso, e é um gargalo, geralmente para quem está aprendendo, essa questão de passar argumentos por URLs. E na aula de hoje é isso, pessoal. Deixa eu apagar isso aqui, porque eu vou comentar isso aqui, porque não é o objetivo ainda. O objetivo é apenas a gente fazer o Hello World na nossa aplicação. Ele está rodando aqui, rodando em 127.7.1, 2.5000 de um servidor local. O objetivo é apenas o Hello World até agora, certo? Ctrl S para salvar. E isso, pessoal, na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre o Django. Um pouco mais não, a gente vai falar de fato sobre o Django. A gente vai ver um framework muito poderoso, né, que é no caso do Django. E vai ser uma aula um pouco mais extensa do que a do Flask. Flask como vocês sabem, é um framework pequeno, ele é bem leve. E também é muito fácil de aprender. Para quem está iniciando dentro do mundo de desenvolvimento web, é bastante recomendado que, se você estiver iniciando com Python na web, que você comece por Flask. Certo? E é isso, pessoal. Até a próxima aula, se Deus quiser.